honesto, contundente, polêmico, sem papas na língua. Jornalista Edson Xavier. Edson Xavier é o ligeirinho do rádio. Caso Henri Borel. Conselho de Ética da Câmara decide pela cassação do Dr. Jairinho. Votação em plenário será na quarta-feira. Olha, por 7-0, o Conselho de Ética da Câmara decidiu propor em plenário a cassação do mandato do vereador Jairo Souza Santos Júnior, Dr. Jairinho sem partido, após reunião na manhã desta segunda-feira. Os parlamentares se reuniram e o rito, que começou por volta das 11h25, durou cerca de 1 hora e não contou com a presença, é claro, do vereador que está preso. Agora, um projeto de decreto legislativo sugerindo a cassação será redigido e publicado no Diário Oficial da Câmara de terça-feira, dia 29, portanto hoje, com votação em plenário prevista para a próxima quarta-feira, amanhã. A perda de mandato é deliberada em sessão aberta no plenário, com direito à fala dos parlamentares e de representantes da defesa. A cassação é decidida por 2/3 dos vereadores, precisa de 34 votos. O conselho é formado pelos vereadores Alexandre Izquierdo, que é o presidente da Câmara, a Rosa Fernandes, vice-presidente, Dr. Rogério Amorim, secretário, Chico Alencar, do PSOL, Zico, Republicanos, Tereza Berger, Cidadania, Luiz Ramos Filho, PMN, que completam o grupo como suplentes, os suplentes Vitor Hugo, do MDB, e o Wellington Dias, do PDT. É um momento inédito na história desta casa, tudo feito com total imparcialidade. A gente, por unanimidade, aprova o relatório do vereador Luiz Ramos Filho, disse o vereador Alexandre Izquierdo. O parlamentar disse que é um momento difícil e manter a presença, da manutenção de Jairinho na Câmara. Também comentou sobre a posição da defesa do vereador durante o processo. Segundo ele, os advogados, no primeiro momento, apresentaram a defesa de uma lauda e meia, a qual ele considerou pífia. No relatório do vereador Luiz Ramos Filho, entregue aos membros no último dia 18, foram citados o homicídio triplamente qualificado do garoto Henri Borel Medeiros, de 4 anos, na madrugada do dia 8 de março. Tortura e agressões contra o menino, além de tentativa de tráfico de influência e uso político em causa própria. O relator ainda comentou a decisão, dizendo que o documento elaborado por ele teve base, sobretudo, no inquérito da Polícia Civil sobre o caso. Foi um trabalho feito com muita seriedade e imparcialidade, que os membros tiveram para tratar desse tema delicado que envolve a morte do menino Henri. Nenhum vereador queria estar aqui agora deliberando sobre esse fato, mas foi respeitado todo o rito e a ampla defesa foi garantida. Elaboramos um relatório embasado em inquérito policial, testemunhas, quebra de sigilo telefônico da senhora Monique Medeiros, e esse conselho decidiu por unanimidade pela quebra de decoro parlamentar e irá encaminhar um projeto para que os parlamentares decidam, afirmou aqui o presidente da Câmara do Rio de Janeiro, Ramos Filho. Reação do Conselho de Ética. O vereador Chico Alencar, com a defesa de 38 páginas de Jairinho em mãos, criticou o documento, onde, segundo ele, houve foco na vida pessoal do vereador e não no caso. Disse o vereador Chico Alencar: estou triste, mas orgulhoso deste Conselho de Ética. O caso é escabroso, terrível, e seria vergonhoso para a Câmara não se manifestar sobre isso, ou sem celeridade, que atropele o direito de defesa, mas com urgência iremos levar à votação a cassação de Jairinho, disse Chico Alencar. Cada dia que Jairo continua como parlamentar é um desapreço à boa política. Jairinho já estava sem receber salários por decisão do Conselho de Ética da Casa. Caso os parlamentares aprovem sua cassação, ele perde imediatamente e de forma definitiva seu cargo, gabinete, salário e todos os direitos do cargo. Rosa Fernandes e Zito participaram da reunião de forma remota. Os vereadores também responderam a uma das alegações da defesa de Jairinho, de que os parlamentares estariam tentando, entre aspas, se adiantar à decisão da própria Justiça.
Rogério Amorim explicou que, na verdade, a quebra de decoro parlamentar se deu principalmente por conta dos indícios de que Jairinho tentou utilizar-se do cargo para, junto à superintendente da rede de após, fazer com que o corpo de Henri não fosse naturalmente levado ao Instituto Médico Legal. O fato de o vereador ter tentado entrar em contato até com o governador Cláudio Castro também foi levado em consideração. Ele se valeu do poder dele como vereador, se é que temos algum poder, para burlar as regras, disse Amorim. Para a vereadora Tereza Berger, os parlamentares deram uma resposta positiva à sociedade, ao decidirem de forma unânime por levar a cassação de Jairinho a plenário. Segundo a parlamentar Tereza Berger, ela diz o seguinte: hoje vivemos um momento muito importante, com a participação dos 7 vereadores que compõem o Conselho. É importante que a gente diga para a sociedade que foi por unanimidade que nós aprovamos o relatório e que nós comprovamos a eficiência do Conselho de Ética, com um trabalho de seriedade e competência. Não fizemos nada além da nossa obrigação, um dever de consciência. O pai de Henri, Leniel Borel, que foi aceito como uma assistente de acusação no processo, afirmou em nota, abre aspas, os assistentes de acusação do Henri Borel entendem que a quebra do decoro parlamentar e a respectiva cassação do Dr. Jairinho são uma consequência natural devido ao covarde assassinato do menino e às demais acusações claras contra o vereador. O pai do garoto, o Leniel Borel, e advogados esperam que a justiça seja feita e que haja uma resposta à sociedade. Bom, aqui tem o relatório de tudo que aconteceu, é bem extenso, mas o mais importante é que nós aqui da Estação Imprensa, para quem nos acompanha na rede, eu, Edson Xavier, a gente cobrou muito, né, dos vereadores da Câmara aí do Rio de Janeiro, e parabéns, viu? Parabéns a todos vocês aí, parlamentares. Aqui é o presidente, né, da Câmara Municipal. Bom, em todos os vereadores, parabéns aí, porque realmente deu uma resposta à sociedade e as pessoas esperam isso mesmo, né? Esse caso terrível, um crime que, olha, até para a gente começar aqui a enumerar e decifrar, é um absurdo. Eu sou meio fervoroso nessa questão, até pelo fato de ser jornalista e também da área policial. Eu gostaria que o nosso país, muito embora isso aqui é apenas um sonho, que houvesse pena de morte. E esse tal de Jairinho, ele seria um dos integrantes, né, desse time de corja que acontece diariamente, que comete os mais perversos crimes contra as crianças, contra as mulheres, contra o ser humano de modo geral. E essa é uma opinião minha, né? Esse tal de Jairinho, que é vereador também, eu espero que ele mofe na cadeia, já que não existe a pena de morte. Essa é a nossa opinião. Vamos em frente. Estação Imprensa é o seu canal de notícia. Honesto, contundente, polêmico, sem papas na língua. Jornalista Edson Xavier. Edson Xavier é o ligeirinho do rádio.